Você já percebeu que ao preparar um cafezinho, assim que a água está fervendo, ao colocar uma colherada de açúcar, ela para de ferver na hora e só volta a ferver depois? Já percebeu que a água pura congela muito mais rápido do que um suco feito com aquela mesma água? Já percebeu também que na praia o nosso corpo desidrata mais depressa e por isso é importante sempre estar tomando bastante água? Já percebeu também que o milho cozido apenas na água, ele fica um pouco mais volumoso do que se ele estivesse cozido na água com sal? E aí, bateu a curiosidade? Quer saber o porquê? Venha comigo, que vou te mostrar. Temperatura de ebulição de um líquido. Pessoal, quando a água é aquecida, suas moléculas recebem energia o suficiente para mudar da fase líquida para a fase de vapor. Porém, antes de atingir o ponto de ebulição, a pressão externa é maior que a pressão dentro das bolhas de água. Desse modo, essas bolhas são esmagadas. E quando a água atinge o seu ponto de ebulição, a pressão externa e a pressão de dentro das bolhas se igualam. E isso permite que as bolhas que estão no estado líquido se escapem para o estado de vapor. Veja bem, nesse esquema, três líquidos sendo comparados, o éter, o etanol e a água. Observe, pessoal, claramente que numa mesma temperatura, a pressão do éter é muito maior do que a pressão que existe no etanol e que existe também na água. Tal pressão é denominada pressão de vapor. Observe que na temperatura quase 40 graus Celsius, a pressão da água é pouco mais de zero. A pressão do etanol é menos que 200. E, enquanto isso, a pressão do éter já vai aproximando de 800. Então, quanto maior for a pressão de vapor do líquido, mais rápido ele vai mudar da fase líquida para a fase gasosa. No esquema, nós temos que o éter tem um ponto de ebulição menor que o etanol e o etanol tem um ponto de ebulição menor que a água. Isso porque o éter vaporiza muito mais depressa porque há maior pressão de vapor e a água demora mais para vaporizar porque tem a menor pressão de vapor dos líquidos comparados aqui. Agora, pessoal, o que de fato são as propriedades coligativas? Olha, as propriedades coligativas são aquelas que não são influenciadas pela natureza do soluto adicionado ao solvente, mas sim pela quantidade de partículas presentes. Vamos esclarecer? Olha só, existem 4 propriedades básicas: a tonoscopia, a ebulioscopia, crioscopia e a osmose. Veja que a tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido. A ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição desse líquido. A crioscopia é o abaixamento da temperatura de fusão desse material. E a pressão osmótica, em outras palavras, é a transferência de um solvente para um corpo mais concentrado. Agora veja, pessoal, a pressão de um soluto não volátil provoca um abaixamento na pressão de vapor do solvente, o que é conhecido como efeito tonoscópico. Veja que interessante. Nós temos aqui a representação de 2 amostras de água, ambas a 30 graus Celsius. Nessa primeira, a pressão da água pura é de 4,2 kPa. No segundo exemplo, como foi adicionado glicose à água, a pressão, que era de 4,2, baixou para 4. Então, quanto mais soluto vai se colocando na solução, menor vai ficando a pressão de vapor. E esse acontecimento, esse fenômeno, é o que nós chamamos de tonoscopia. Ao adicionar um soluto não volátil, a pressão de vapor tende a baixar. Esse soluto pode ser de 2 formas. Pode ser um soluto não eletrólito, é o caso da glicose, da sacarose, ou pode ser um soluto eletrólito, como é o caso do sal de cozinha. Nesse caso, os solutos eletrólitos, eles baixam a pressão de vapor com uma intensidade maior, porque forma íons. Agora, pessoal, vou passar para vocês a lei de Raoult, que diz basicamente o seguinte: quanto maior a concentração de soluto na solução, menor é a fração do solvente naquela solução. E, portanto, a pressão de vapor também vai ser cada vez menor. Pessoal, para ilustrar melhor, observe esse esquema. Essas bolinhas azuis representam as moléculas de água, que estão tentando desprender do estado líquido para o estado de vapor.
A água estando pura, esse processo é muito simples, mas tendo soluto, é como se eles atrapalhassem essa passagem do líquido para o gasoso. Observe que essas bolinhas amarelas que representam o soluto. Então, quanto mais soluto se tem, mais dificultoso vai ser essa passagem das bolinhas azuis do líquido para o gasoso. Ou seja, será mais difícil a água vaporizar. Observe a formulazinha. A pressão da solução corresponde à fração do solvente multiplicado pela pressão do solvente puro. E para calcular essa fração do solvente, basta dividir o número de mols do solvente pelo número de mols da solução. E a solução corresponde ao soluto com solvente. E para praticar, vamos resolver um probleminha? Olha só, a pressão de vapor para a água pura a 40 graus Celsius é de 7,4 kPa. Sendo assim, calcule a pressão da solução formada por 5 mols de glicose e 95 mols de água. Pessoal, aqui a gente vai calcular a fração do solvente inicialmente. Então, nós vamos calcular a fração da água, né? Já que o solvente em questão aí é a água. Então, nós vamos dividir o número de mols do solvente, que a questão diz que é 95, pelo número de mols da solução. No caso, é o soluto com solvente. A questão diz que tem 5 mols de soluto e 95 mols de solvente. Então, nós temos aqui que a fração da água corresponde a 95 dividido por 100, que nada mais é que 0,95. Esta é a fração da água, ou seja, a fração do solvente. Agora, a gente aplica a outra fórmula, onde nós temos o seguinte, que a pressão da solução é igual à fração do solvente, que nesse caso é 0,95, multiplicado pela pressão do solvente puro, que aqui a questão forneceu como sendo 7,4 kPa. E esse produto é igual a 7 kPa, ou seja, 7 kPa. Perceba que a pressão de vapor aqui é reduzida. Pessoal, observe essa imagem. Os lagos formados por água salgada demoram muito mais para secar do que aqueles formados de água líquida. Isso porque, nesse tipo de lago, tem muitas partículas dissolvidas na água, e isso baixa a pressão de vapor e dificulta o processo de vaporização. Agora, para entender melhor, vamos ver um pouco da ebulioscopia. Como eu já disse, é o aumento da temperatura de ebulição. Compare aqui o exemplo A e B. No exemplo A, nós temos água pura fervendo aí a 100 graus Celsius, isso no nível do mar. Agora, no outro exemplo, foi colocado um pouquinho de glicose, 0,05 mol de glicose em 1.000 gramas de água. Isso fez com que a temperatura de ebulição da água subisse para 100,026 graus Celsius. Observe que eu disse lá no início, a água está fervendo, aí coloca um pouquinho de açúcar, por exemplo, ela para de ferver. Isso porque houve primeiro a tonoscopia, o abaixamento da pressão de vapor, então a água parou de ferver. E para ela voltar a ferver, ela vai precisar aumentar mais um pouquinho. É o que a gente chama de ebulioscopia. E esse exemplo qualquer um pode perceber preparando um cafezinho, por exemplo. Agora veja no outro exemplo, no exemplo C. Colocou-se a mesma quantidade de soluto na mesma quantidade de água, só que o soluto agora não é mais glicose, é sacarose. Então não importa, os dois não são eletrólitos. Porém, a quantidade foi a mesma. Então, o aumento da temperatura também é igual. Agora veja no exemplo D e E. Temos aqui no exemplo D a adição de glicose e no exemplo E a adição de sacarose, porém na mesma quantidade. Então perceba que o que aumenta em um, aumenta também no outro. Então, pessoal, esse aumento na temperatura, chamado ebulioscopia, não depende diretamente da natureza do soluto, e sim da quantidade dele. Veja a crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de fusão. Veja no esquema aqui, a água congelando ou descongelando a 0 graus Celsius. Se nessa água for adicionada um soluto, no caso aí a glicose, 0,05 mol de glicose em 1.000 gramas de água, a temperatura com que essa água vai congelar já vai ser de menos 0,093 graus Celsius. Ou seja, crioscopia abaixa a temperatura de fusão da água. Agora veja bem no exemplo C.
foi colocada a mesma quantidade de soluto, porém não foi glicose, foi sacarose. A temperatura é a mesma. No exemplo D e E, nós temos aqui também glicose e sacarose, só que em quantidades diferentes. E aí o abaixamento na temperatura é a mesma coisa, porque a quantidade que foi acrescentada de soluto em D foi a mesma quantidade de soluto em E. Os solutos só são diferentes, mas a quantidade é a mesma. Então, o abaixamento na temperatura de fusão mantém-se a mesma. Agora, para a gente finalizar, vamos ver um pouquinho da pressão osmótica. Olha só esse esquema. De um lado, nós temos moléculas de água, que no caso é o solvente, do outro, nós temos uma solução aquosa de glicose, ou seja, glicose com água. E entre ambas, nós temos aí uma membrana permeável à passagem de água. Como nós temos aqui a solução aquosa de glicose, é uma solução mais concentrada, por efeito osmótico, a parte que está menos concentrada, que é a água pura, tende a passar para o lado que está mais concentrado. Do lado concentrado, passa ali alguma coisinha para o estado menos concentrado, mas é muito pouco. O que passa com mais intensidade sempre vai ser do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Isso nós chamamos de osmose, a passagem do solvente para a solução, através de uma membrana permeável. Para exemplificar melhor, imagina você em uma praia, ou talvez numa viagem marítima. O seu corpo contém líquidos e o seu corpo também contém solutos. Porém, o mar em sua volta contém muito mais soluto do que você. E por efeito osmótico, por efeito de osmose, você acaba perdendo líquido para o mar. Então, você começa a ter o corpo desidratado. E por conta disso, é muito importante a gente ter o cuidado de estar sempre tomando água, hidratando a pele, para evitar essa desidratação mais drástica do nosso corpo. Agora veja, pessoal, para esquematizar melhor, a formulazinha, onde π aqui equivale à pressão osmótica, que nada mais é que o produto da concentração molar da solução pela constante universal dos gases e pela temperatura. E não esqueça que sempre em Kelvin. Ou então, a gente pode usar o produto entre a pressão osmótica com o volume da solução, que corresponde ao produto do número de mols do soluto com a constante geral dos gases e a temperatura. Veja esse exemplo. Nós temos aqui, de um lado, a água pura e do outro lado, uma solução aquosa de glicose, 1 mol por litro. Entre ambos, nós temos aí uma membrana permeável. A parte onde só tem água pura vai passar para o lado onde tem a solução aquosa de glicose, porque está mais concentrada, vai passar com uma intensidade maior. Isso por efeito de osmose. Agora veja que do lado onde está mais concentrado, se eu conseguir variar a pressão, eu posso alterar esse processo osmótico. Veja nesses esquemas. Aqui, a pressão externa é menor que a pressão osmótica. Nesse caso, a água vai continuar sempre fluindo do lado que onde ela está menos concentrada, no caso a água pura, para o lado mais concentrado, Então, nesse caso, nós temos aqui a osmose no seu mais perfeito estado, sempre passando do lado menos concentrado para o lado mais concentrado. Porém, se a pressão externa se igualar com a pressão osmótica, esse processo é interrompido, porque nós vamos ter aqui um equilíbrio. Então, nenhum passa para o outro lado, nem o mais concentrado, nem o menos concentrado. Agora, se a pressão externa for maior do que a pressão osmótica, aí nós vamos ter uma inversão. É o que nós chamamos de osmose reversa. Aí o processo vai ser invertido e a parte mais concentrada vai ser forçada a passar para a parte menos concentrada. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula e se gostou, deixa aquele like. E na próxima aula eu volto para corrigir o exercício que está aí, na descrição do vídeo. Valeu, galera! Tchau!